Amém? Boa noite a todos. Vamos abrir a palavra em Colossenses 2, a partir do versículo 6. Alguns dias que eu tenho meditado sobre essa palavra, né? Que eu tenho realmente lido, buscado no Senhor o que ela quer dizer, e no decorrer desses 15 dias, a gente tem falado muito sobre assuntos que remetem também a esta palavra. No dia de hoje mesmo, o nosso devocional, ele nos remete bastante também a esta palavra, né? Então, em Colossenses 2, a partir do versículo 6, o nosso apóstolo Paulo nos diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, e que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e, por estarem nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo e nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-as na cruz, e tendo despojados os poderes e autoridades, deles fez um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, nem com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas e dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido pelos ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com uma pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, colocamos nossas vidas diante de Ti, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que esteja direcionando, ó Pai, este nosso culto, a palavra, Senhor, que o Senhor venha trazer esclarecimento, discernimento, Pai, coisas novas, Pai, da Tua Escritura, Pai, para que possamos acrescentar, ó Deus, em nossas vidas e na vida de todos aqueles, ó Deus, que estão ouvindo e que ainda ouvirão esta mensagem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu meditei nessa palavra realmente, praticamente, aí durante 15 dias. Mas, durante esses 15 dias, a gente tem visto várias coisas, recebido várias mensagens que vêm de encontro a esta palavra, que vêm de encontro a esta mensagem. Hoje, nosso devocional, né, a leitura do livro, foi um exemplo disso, né?
um exemplo do que é servir a Deus de coração, não de mente. Aqui nós estamos vendo o que o legalismo da lei poderia fazer. Mas como toda lei, como todo evangelho de mente, ele é pesado. Ele se torna pesado. Ele não tem poder nenhum para nos libertar. Mas, ao contrário disso, ele nos coloca um jugo. Ele nos coloca um peso sobre as vidas. E o que o Paulo está dizendo aqui é exatamente o contrário disso. Exatamente o que o evangelho tem poder de fazer. O verdadeiro evangelho. Aquele que nasce no coração. Aquele que vem do desejo. Então, não é que eu não posso. Eu não quero. É a grande diferença na vida do cristão. Principalmente no cristão nos dias de hoje. Onde tudo está a um passo, a um clique, a uma abertura de tela. Tudo isso está ao nosso alcance, né? Muitas vezes a gente conversa que nós temos uma diferença de gerações na nossa família e muitas vezes a gente conversa de coisas que para nós, na nossa época de adolescente, era mais complicado, era mais difícil, né? Hoje nós estávamos lendo o livro que remete a 1940, onde não tinha muito do que se tem hoje. Mas hoje, essa palavra é mais real, é mais verdadeira, porque tudo está ao nosso alcance. E tudo aquilo que você não toca, que você não pega, porque você não pode, infelizmente, ainda é penoso, ainda cria um desejo, ainda cria uma vontade. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que se nós fomos crucificados com Cristo, essa nossa velha natureza ela foi crucificada com Cristo e nós ressuscitamos com Ele para a glória, por que a gente ainda se apega no não toque, não prove, não veja? Por quê? Por quê? Que isso ainda faz parte das nossas vidas. Sendo que o pensamento seria aquele que também nós lemos durante essa semana. De maneira nenhuma vou desagradar o meu Deus. Ai de mim, se fizer algo que o meu Senhor desaprova. Ai de mim. Não vou pegar, porque se eu pegar, vão descobrir. Não. Esse não é o verdadeiro evangelho. Esse Paulo diz que é o outro evangelho. Que mesmo que fosse pregado diferente desse evangelho que ele está pregando, mesmo que fosse pregado por anjos, seria amaldiçoado. Porque não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho diz o seguinte, que nós fomos livres desta lei para viver a graça de Cristo. Mas aonde está a graça de Cristo? Como que eu faço para alcançar ela, para acessar ela? Como que eu faço para virar essa chave do eu só não faço porque eu não posso? Porque se eu pudesse eu fazia. Eu só não pego porque vão me pegar. Porque se ninguém fosse me pegar, eu pegava. Aonde? Gente, hoje nós falamos sobre isso. O nosso corpo físico não tem poder para refrear os desejos da nossa carne. Toda pessoa que comete um crime sabe que está sujeito a sofrer a penitência, a ser preso. Mas por que ele comete o crime? Porque ele acha que vai escapar. Porque ele acha que somente a carne dele pode libertar ele daquilo. O cristão hoje, o cristão moderno, ele acha muitas vezes que somente o não fazer vai levar ele, como nós vimos no filme, à cidade celestial. Pode levar? Pode. Mas é muito arriscado, é muito complicado. Vai depender do dia. Como que nós podemos viver? Como que o cristão moderno pode viver
baseado algo, o mais importante da sua vida, que é a sua eternidade, no espero que nesse dia eu esteja bem, porque se nesse dia eu estiver bem, talvez eu entre com uma mão na frente e outra atrás. Porque um cristão que vive isso não vai herdar a coroa da vida eterna. Ele vai herdar a vida eterna. Ele pode até entrar. Mas quais serão suas obras? Se ele passou toda a sua vida no não toque, não prove, não pegue, vivendo sobre o jugo, sobre o peso da lei de Cristo. Mas Cristo, ele não nos colocou sobre a lei, ele nos colocou sobre a graça. Ele disse que isso nasceria de dentro de nós. Esse desejo de fazer o que é certo viria de dentro de nós, não das obrigações, não da lei. A lei é boa? Com certeza. Mas a lei, ela é autoritária. A lei, ela nos põe um jugo pesado. Cristo nos põe um fardo leve, um jugo suave. Mas quando que ele consegue fazer isso em nossas vidas? Quando nós conseguimos acessar essa parte. Como eu disse, meditei sobre essa palavra e tudo que nós viemos conversando durante esses dias remete a tudo isso. Hoje nós estávamos conversando sobre isso, né? Hoje, antes do almoço, nós estávamos falando sobre isso. Não viva baseado na lei de Cristo, mas viva baseado no amor. O que Cristo nos ensinou foi amor, não lei. A lei já existia. Ele veio para nos mostrar como acessar algo diferente, algo que pode transformar as nossas vidas assim. Porque eu era de um jeito e agora eu sou diferente. Mas por quê? Por quê? Não é que eu não faço porque eu não posso, porque se eu fizer eu vou para o inferno. Não. Isso, como ele diz aqui, isso é perecível com o tempo. Isso, como ele diz aqui, diz o seguinte: esse não manuseie, não prove, não toque, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com uma pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Valor algum. O eu não pego, porque eu não posso, o dia que você puder, você pega. Você pega. O eu não provo, porque o que vão pensar de mim, o dia que você estiver sozinho, você prova. Essas coisas têm até aparência de santidade, mas não são santidade. São severas com o corpo. Colocam sobre nós um jugo que muitas vezes é insuportável de ser carregado. E, infelizmente, pessoas que vivem isso, vivem o evangelho de aparência. Um evangelho para os outros. Não é um evangelho que tem poder de transformação. Esse evangelho mal praticado e vivido como simplesmente uma legalidade da lei, do eu não posso fazer porque se eu fizer vou sofrer o agravo, ele é destinado a perecer pelo tempo. Nós já vimos isso. Muitos de nós já vivemos isso. Já vivemos isso. Já vivemos esse evangelho do eu só não faço porque eu não posso. E o dia que estava sozinho fez. Vamos entender isso. Cristo veio para mudar o nosso interior. O exterior é reflexo disso. O exterior é simplesmente o transbordar do que está sendo feito por dentro. Daquilo que ninguém vê. Quando você ora dentro do seu quarto, quietinho, ninguém está vendo. Você não está fazendo isso para homens, mas o teu pai que te vê em secreto, vê e te recompensa.
Mas aquele que vai simplesmente mostrar uma capa, uma estrutura cristã, é pouco tempo e está rolado na lama de novo. Gente, entendam isso. Não vamos viver um cristianismo de aparência. Como a Mimi mesmo falou uma vez, você pode orar em pecado, jejuar em pecado, né? Louvar em pecado, pregar em pecado, mas com certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, em pecado você não vai entrar no céu. Não vai. Então está vivendo um evangelho para quem? Está vivendo um evangelho para quê? Para quê? Para que se apegar a essas coisas? Para que viver um evangelho mental? Sendo que o evangelho ele tem que vir do nosso coração. Nós temos que desejar, né? Como muitas vezes a gente fala sobre uma comida, uma bebida, um lugar, né? O desejo que tem, é esse desejo que a gente tem que ter na palavra. É esse desejo que a gente tem que ter de servir a Deus, de obedecer a Deus, de cumprir os seus mandamentos, terminar um dia sozinho, você e você, e falar assim, e aí, Senhor? Fui bem hoje, né? Ó, pode falar nada, tô zerado. Mas é você e você. Não é viver isso para os outros. Porque se tem alguém olhando, você não faz. Mas na hora que você estiver sozinho, você faz. Tá claro. Tem aparência de sabedoria, né? Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe por quê? Porque a pessoa pode estar de frente com o pastor, com o ministro, louvando e em pensamento estar pecando. Porque a hora que você está sozinho, eu não tenho acesso a nada, mas eu tenho acesso ao meu cérebro, e o meu cérebro é o suficiente para fazer todo o serviço. Eu não preciso ter acesso a nada. O que eu vivi nos meus 44 anos de vida é o suficiente para alimentar tudo que eu preciso. Eu não preciso ter acesso a mais nada. A não ser que eu queira desligar isso e ligar realmente a verdadeira chave do evangelho. Onde eu não faço nada para ninguém, eu faço para Deus. E na verdade, Deus está vendo. Como a gente mesmo fala, entende o seguinte, Deus está vendo. Você está enganando quem? Quem? Quem que você está enganando? Porque você pode passar de bonito, mas quando você chegar na frente da porta, se você for feio, você não entra. Entenda isso. Essa vida nossa aqui, ela é o quê? A palavra diz que ela é como a névoa, como a neblina. Sério? Vai viver isso? Desse jeito? Para quê? Para parecer bonito? Para parecer religioso? Para parecer que realmente tem o desejo ou que faz correto? Sério? É para isso? O teu pai, se é teu pai, te vê. Porque nós temos a opção de ter dois pais. João 8,44 fala quem é o outro pai. Então, o teu pai te vê. Seja esse ou outro. Está agradando a quem? Qual dos pais você está agradando? Gente, sério, não se engane. Não se engane. É inviável viver um falso cristianismo herdando o que os pagãos vão herdar. Ou pior, mais do que eles, porque muitos deles não têm o conhecimento.
E você tem, né? Se você está aqui, ou se você está assistindo, você sabe qual é o conteúdo disso aqui. Então você tem uma noção, você tem uma visão. Mas, sério, fazer de conta que é santo, fazer de conta que é correto, para quê? Para quem? Não vai enganar ninguém. A pessoa ela pode passar, vamos exemplificar fisicamente. A pessoa ela pode passar o dia inteiro dentro do quarto. O que está fazendo? Está estudando. O que está fazendo? Está estudando. O que está fazendo? Está estudando. Não, o fulano nem sai à noite, ele só estuda. Só que você não está estudando. Você está fazendo o que você quer da sua vida dentro do quarto. E a hora que você chega na prova? E você não passa? Qual que vai ser o benefício disso tudo? Mostrar, fazer de conta para os outros que você estava se empenhando. Fazer de conta para os outros que você estava estudando, sendo que na hora que você chega lá você reprova. Qual é o benefício disso? Devia estar curtindo, devia estar aproveitando. Né? Muitas vezes a gente fala isso e até muitas vezes é mal interpretado. Se não quer servir a Deus de verdade, abraça o capeta. Vai fazer o quê? Já é dele. A gente tem que entender isso. Já é dele. Você só não aceitou ainda. Você só não quer ser rotulado. Ah, o fulano está desviado. Não, que isso, continue indo na igreja. Desviado dentro da igreja. Fazendo coisas erradas dentro da igreja, mas está na igreja. A igreja não salva ninguém. Quem salva a nós, aqui ó, é o nosso coração, a nossa conversão, a nossa vida genuína. Aí não vou deixar de ir para a igreja, porque o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Na real, pensa você um pouco mais em você, para onde você está indo. Não é o que vão pensar de mim, é para onde você está indo. Porque, na maioria das vezes, se vive um evangelho para os outros. Mas o evangelho não é para ser vivido para os outros. Ele é para ser vivido para você. Ele é para ser vivido em você. É para que você dê fruto. É para que você transborde por dentro ao ponto de transparecer por fora. E as pessoas olharem para você e falar assim, ele mudou, ele não era assim não. Mas de verdade, genuíno, não falso, não simplesmente uma aparência de sabedoria, uma pretensa religiosidade, uma falsa humildade, uma severidade com o corpo. Eu não vou para o boteco. Ai, meu Deus, o que vão pensar de mim? Mas o seu coração está no boteco. Entendeu? Eu não vou fazer tal coisa, mas dentro de você já fez. Dentro de você já fez. Cristo deixa isso claro. Antigamente a lei dizia para você não adulterar. E Cristo deixou claro que aquele que olha uma mulher e a cobiça, já dentro de seu coração já adulterou. Você já é adúltero. Você já é um pecador. Você simplesmente não cometeu o ato é porque você é um pecador covarde. Essa é a diferença. Que até para pecar você é covarde. Porque o que vão pensar de mim, né? Porque se eu fizer, talvez descubram. Então, vou fazer só por dentro. Gente, Cristo deixou isso claro para nós. Paulo deixa isso claro. Nós temos todos os ensinamentos à nossa mão. Sabemos qual é o fruto que vem do genuíno e verdadeiro convertido. A pessoa olhar e falar assim, está diferente? Mas não é porque você quer se mostrar diferente. É porque essa diferença ela não pode ser abafada. Essa candeia, ela não pode ser ofuscada se ela estiver sobre um monte. Por mais pequenininha que seja a sua luz, dentro da escuridão deste mundo, você vai refletir a luz de Cristo. Mas se você viver baseado
em uma lei, eu não faço porque eu não posso, ou eu não faço porque, ai, se me pegarem o que vão falar de mim, desculpa. Isso aí é muito ruim. Muito ruim. Não tem poder nenhum para te levar a algum lugar. Mas simplesmente você é preso, você está aprisionado numa falsa religiosidade. Aprisionado. Porque você sabe o que você faz de errado. Você sabe. Mas o Espírito Santo também sabe. E o inimigo também. Então por que você acha que você não está sendo descoberto? Qual é a moral da história? Que eu faço e continuo bonito. Vamos falar daqueles que estão aí fora, né? Participa da célula, do louvor, né? Do ministra, jejua, faz tudo, mas está vivendo em pecado. E aí? Qual é a moral da história? Como nós falamos hoje, você não é pego por quê? Porque você é o bonitão? Não, é porque você já está no lamaçal. Você já é sujo. Só você não vê. Só você não vê. Mas aqueles que precisam saber, sabem. Você só está escondendo das pessoas. Você está só vivendo baseado numa reputação. Aquele que busca reputação jamais vai alcançar remissão. Jamais. Porque você está mais preocupado com o que os outros pensam. Você está mais preocupado com o que vão achar de mim. Gente, está caminhando para o lugar errado. Aqui, Paulo deixa claro, se você não estiver unido à cabeça, que é Cristo, você é um membro desgarrado. Imagina nós, no nosso corpo, né? Se Cristo é a cabeça, eu corto uma mão e deixo ali. De um dia para o outro ela vai putrificar. De um dia para o outro ela vai putrificar. Mas você não percebe que você é podre. Você não percebe que você já putrificou. Porque como nós também conversamos durante essa semana, o pecado ele tem esse poder. Ele tem o poder de sorrateiramente nos iludir. E de achar que aquilo que nós estamos fazendo não é tão errado. Mas lá dentro de você, você sabe que é errado. Então por que continuar? Por que continuar a viver simplesmente baseado em uma lei, castigando o corpo, sendo severo com o corpo, mas sem poder nenhum para refrear a alma? Nenhum. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que fala assim, não vou falar nada para ninguém, mas é a última vez que eu faço. Não vou fazer de novo, não. Sério, agora tomei decisão na minha vida, não vou fazer de novo. É a mesma conversa que você teve no último dia que você fez. E você vai voltar a fazer. Porque nós não temos poder nenhum sobre o nosso corpo. Cristo tem. Cristo tem poder para refrear os nossos desejos, para apaziguar, para realmente a nossa alma ser amordaçada e a gente não olhar mais para si e começar a olhar para o outro e começar a pensar no outro. E se você começar a viver isso, e essa prática vai virar uma coisa tão comum que isso já vai se tornar uma coisa natural. E aí você não vai mais precisar do não pego porque não posso, não toco porque não posso, não provo porque não posso. Não vai. Mas vai simplesmente viver a liberdade pela qual Cristo morreu por nós. Ele morreu por nós para tirar de nós o jugo do pecado. Mas se você ainda é escravo do pecado, Cristo não morreu por você. Você ainda não aceitou essa morte genuinamente.
Porque você ainda é escravo do pecado. Gente, pecadão, pecadinho, pecado. Como nós falamos essa semana, singular, pecado. Então, não vamos viver uma mentira, né? Não vamos viver um faz de conta. Porque isso, não posso dizer que não nos vai levar a lugar nenhum. Ai, o pior é isso. O pior é isso. Porque dizer que viver desse jeito não vai nos levar a lugar nenhum seria uma vantagem. Mas ele vai nos levar. Mas vai nos levar a um lugar que a gente, desde o princípio do conhecimento da palavra, não quer estar. Um lugar onde a gente não deseja ir. E, na verdade, a maioria de nós, salvo alguns, nem conhece sobre esse lugar. Mas, e aí? Vai pagar para ver? Vai realmente arrastar isso até o final? Sem poder colher os frutos e as bênçãos que o Senhor separou para você? Porque você pode viver isso daqui, um evangelho para os outros, e você vai arrastar uma vida. Lá no fundo pode ou não entrar, baseado no conhecimento, no último estágio e tantas outras coisas, mas não vai acessar nada do que Deus separou para você. Nada. Você vai pegar somente migalhas. Vai pegar somente o farelo. Jamais vai provar o manjar que está sobre a mesa. Vai viver de farelo, de migalha. É isso que você tem vivido. É isso que você tem vivido se você não vive um evangelho verdadeiro de dentro. Você está comendo migalhas. E muitas vezes você é tão fraco que essas migalhas te sustentam. Muitas vezes você é tão simplório perante o evangelho de Cristo que essas migalhas te sustentam. E você acha que tem gosto de manjar, mas você não provou o manjar. Porque se você provar o manjar, você nunca vai aceitar as migalhas. Você nunca vai desejar comer o que sobrou em cima da mesa. Se você comer aquilo que Deus tem para você. Mas para acessar isso, é preciso que isso flua de dentro. É preciso que você tenha o desejo, não a obrigação, o desejo de servir a Deus, não a obrigação. Porque a obrigação, está dizendo aqui, ela é realmente cadê? Destinada a perecer pelo uso. Vai acabar. Essa obrigação vai acabar. Aí você vê a pessoa que você falava, meu Deus, mas ele era tão crente e está desviado. Ele não era tão crente. Ele nunca foi tão crente. Porque um verdadeiro tão crente, ele não desvia. Ele não desvia. Porque uma vez que ele provou o manjar, ele não quer comer outra coisa. Mas esse é o verdadeiro. Aquele que era crente para os outros, esse aí pode viver 50 anos e uma hora ele desvia. Uma hora ele perece pelo uso. Uma hora ele entende que não tem valor algum essas coisas para refrear os impulsos da carne. E cede aos desejos da carne, aos impulsos da carne. Então que realmente nós e aqueles que nos ouvem e ainda vão nos ouvir, possam entender isso. O evangelho ele tem que ser vivido de coração. Por amor. Não por obrigação, não por aparência. Quem vive isso é destinado a perecer pelo uso. É descartável para o reino. E na hora que não for mais utilizável, será descartado. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, que realmente, Pai, esta palavra possa, Deus, estar em nossos corações, ó Pai, não somente na nossa mente, ó Pai. Porque sabemos, Pai, que aquilo que temos na nossa mente, Pai,
passa, Deus, mas aquilo que gravamos no nosso coração, ó Pai, isso permanece para sempre, ó Deus. Então que possamos, Pai, entender isso e viver isso, Pai, e que o Senhor possa estar capacitando a cada um de nós, Pai, a realmente desejar, ó Deus, o Teu Evangelho verdadeiro, desejar, ó Deus, a Tua presença, Pai, e não somente fazer isso, ó Deus, por aparência ou por entendimento humano, ó Deus. Que as nossas vidas possam ser um reflexo disso, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.